Olá, agroconcurseiros espalhados por todo o Brasil. Um bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos que vai tratar sobre a Lei número 12.787 de 2013. A lei que estabelece a Política Nacional de Irrigação. Essa lei é cobrada no concurso da Codevasf, e então vai ser específica para esse concurso, mas pode ser aproveitada também para concursos futuros, tá certo? Se você gosta do nosso canal, se você curte a nossa proposta, por favor, inscreva-se, deixe um like, deixe seus comentários, seu feedback nos comentários e principalmente envia esse vídeo para outro agroconcurseiro que esteja se preparando, que vai estudar essa lei, tá? A gente inicia hoje, vai tratar basicamente o capítulo 1º, que são as disposições preliminares, e os próximos capítulos dessa lei, que a gente vai ver que são 6 capítulos, né? O próximo capítulo vai ter uma condição para que ele seja lançado aqui, seja publicado aqui no canal Agroconcurso, vai ter uma condição que eu vou falar ao final do vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, que esse capítulo é bem longo, então vamos. Primeiro, antes de começar a estudar uma lei seca, eu gosto de ter uma visão geral da lei, separação, ver como que ela está disposta e organizada, tá? Essa, especificamente, tem 6 capítulos. 2 desses capítulos estão divididos em seções e um deles em subseções, tá? No total, ela tem 45 artigos. Não é uma lei gigantesca, mas também tem muita informação. A gente vai ver hoje, só nesse capítulo tem um prato cheio para a banca examinadora explorar da gente. E no total, o PDF, quando a gente baixa lá a lei no site do Planalto e faz o PDF, dá em torno de 9 a 10 páginas. Na verdade, são 10 páginas, só que de conteúdo relevante para o concurso são 9 páginas, tá? Então, vamos começar. Conforme eu disse, né, o capítulo 1º traz as disposições preliminares dessa lei e ele tem 2 artigos. O artigo 1º é sem importância, porque apenas fala que a lei se aplica a todo o território nacional, né, e estabelece a Política Nacional de Irrigação. Ponto. O artigo número 2, esse sim é deveras importante para a gente. Por quê? Porque ele traz conceitos que o legislador julgou interessante, julgou importante para o entendimento da lei, só que, além disso, para quem vai fazer uma prova de concurso público que cobre essa lei, esse artigo 2º, ele tem diversos conceitos, são 12 incisos. Então, isso é um prato cheio para a banca examinadora elaborar questão, fazer questão de VOF, outro tipo de questão que a banca pode fazer. Associa a primeira coluna de acordo com a segunda. Dá o nome das definições numa coluna e na coluna seguinte coloca os conceitos para a gente fazer associação do que é o que. Pode trazer também perguntando, explorando não só a leitura da lei, como também pode pedir para a gente entender, né? Pode ver se a gente entendeu o conceito por trás dali, não só a decoreba, tá? Então, a gente vai ver cada um desses incisos, vai tentar fazer links e tentar entender de uma forma mais concurseira, tá? A gente não vai ler como simplesmente estivesse lendo uma legislação. A gente vai tentar ler e fazer as conexões que a gente precisa para acertar a questão no dia da prova. O primeiro inciso que a banca traz é o conceito de agricultor irrigante, tá? Então, a banca coloca PF ou PJ que exerce agricultura irrigada. Agricultor irrigante é a pessoa física, PF é uma abreviação de pessoa física, tá? Ou pessoa jurídica que exerce agricultura irrigada. Então, o que a gente precisa ter muita atenção, pessoal? Embora seja um conceito simples, a gente tem que ter
atenção nessas coisas, porque a banca é muito traiçoeira. Então, ela pode colocar apenas assim, ó, agricultor irrigante, pessoa física que exerce agricultura irrigada. É apenas a pessoa física? Não, pode ser também uma pessoa jurídica, porque conforme a gente vai ver, a agricultura irrigada é uma atividade econômica, né? Explora uma atividade econômica. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses conectivos, tá? Pessoa jurídica, pessoa física ou pessoa jurídica. Se a banca colocar agricultor irrigante, exclusivamente pessoa física que exerce a agricultura irrigada, errado. Pessoa física ou pessoa jurídica que não exerce agricultura irrigada, errado, tá? São essas coisas. Parece bobeira? Agora, lendo no conforto da nossa casa, tomando uma água, tomando um café, né? Agora a gente olhando isso parece que é bobeira. Você fala assim, Anália, eu não vou errar isso. Mas no dia da prova, gente, é muita tensão, é muita ansiedade, é outra coisa, tá? É uma situação. Lembra daquele reality show que tinha na Globo, No Limite? É tipo isso, o dia da prova é no limite. Então, a gente tem que ter atenção nisso e ler várias vezes para não cometer erros. Uma questão tira a gente do jogo, infelizmente. Além disso, pessoal, além do conceito de agricultor irrigante ser pessoa física ou pessoa jurídica que exerce agricultura irrigada, ele também se divide em 4 categorias. Quais são elas? Pode ser agricultor irrigante familiar, pode ser um agricultor irrigante pequeno, médio ou grande, certo? Então, esse é o primeiro conceito que a banca traz para a gente. Vamos ver o segundo. O segundo inciso, o segundo conceito importante é o conceito de agricultor irrigante familiar. Lembra que a gente viu no primeiro conceito de agricultor irrigante e a gente viu que ele tinha categorias, né? Uma delas é ser um agricultor irrigante familiar. Então, qual que é a definição? Pessoa física classificada como agricultor familiar, nos termos da lei, que pratica agricultura irrigada. Lógico, se é agricultor irrigante, ele pratica agricultura irrigada, né? E para ser familiar, ele tem que se enquadrar numa série de questões, numa série de classificações lá, que está especificada nessa lei aqui, ó, 11.326 de 2006. Mais especificamente, o artigo 3º dessa lei aqui traz o enquadramento para que o agricultor seja classificado como agricultor familiar, tá? Então, pessoal, o que é importante a gente olhar aqui também? Olha só, PF. Lembra que para agricultor irrigante era PF ou PJ? Pessoa física, pessoa que tem um CPF, eu, você, supondo que você não seja um PJ, né? Ou PJ, pessoa jurídica, CNPJ, tá? Uma empresa. Então, a banca poderia colocar aqui PF ou PJ classificada como agricultor familiar. O candidato que leu a lei seca, né, grifou e tal, ele pensa assim, eu vi isso de PF ou PJ, pessoa física ou pessoa jurídica. Eu acho que está certo. Só que aí vai estar errado. Por quê? Porque agricultor irrigante familiar é apenas PF, apenas pessoa física. Então, aqui, se tivesse assim, ó, apenas pessoa física exclusivamente classificada como agricultor familiar. Assim, algum desses termos que deixasse bem claro que está falando exclusivamente, unicamente de pessoa física. Aí a questão estaria correta, porque agricultor familiar, irrigante familiar, é o agricultor que pratica agricultura irrigada, só que ele é classificado como agricultor familiar. Por isso, é uma pessoa física, não é PJ, tá certo? Esse foi o segundo inciso. Vamos para o terceiro. O terceiro conceito, então, pessoal, importante, o terceiro inciso desse artigo número 2 é o seguinte: agricultura irrigada. A gente já viu agricultor irrigante, agricultor
irrigante familiar, né? E esses dois tipos, eles praticam a agricultura irrigada, né? Por isso que ele é um agricultor irrigante, porque ele pratica agricultura irrigada. Mas o que é agricultura irrigada nos termos dessa lei? É uma atividade econômica que explora culturas agrícolas, florestais e ornamentais e pastagens. Esses dois E's fica estranho na leitura, né? E isso, e aquilo. E ornamentais e pastagens. Porém, é a redação que está na lei, tá? Eu copiei igualzinho, transcrevi igualzinho, tá lá na lei. Seguindo, atividade econômica que explora culturas agrícolas, florestais e ornamentais e pastagens, bem como explora atividades agropecuárias afins, sempre fazendo uso de técnicas de irrigação ou drenagem. Coloquei em vermelho e agora estou grifando. Por quê? Porque a banca pode colocar a redação igualzinha, tá? Pode vir até aqui, copiou, colou da lei e chegar aqui e colocar assim, com o uso de técnicas exclusivas de irrigação. Com o uso de técnicas apenas de drenagem. Com o uso de técnicas apenas de irrigação. Todas essas formas estão erradas, tá, gente? A gente tem que... É agricultura irrigada, é política, lei de política nacional de irrigação, só que a gente deve sempre associar irrigação ou drenagem. A gente vai ver em outros conceitos também que esses dois termos estão associados. Tá bem? Tá entendendo até aqui, até o inciso 3? Chegamos na metade da metade, tá? Que são 12 incisos, esse é o artigo 3º. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já apertou aquela setinha de compartilhar? Já mandou para o amigo, para a mãe, para a tia, para a irmã? Olha lá, hein? No fim do vídeo vai ter uma condição para sair o capítulo 2º e assim por diante. Mas vamos chegar até lá. O quarto inciso, ou o quarto conceito importante que a gente tem que gravar dessa lei, pessoal, é o seguinte: conceito de projeto de irrigação. A gente sabe, né, mais ou menos assim, tem uma noção de projeto de irrigação, só que isso não é suficiente para a hora da prova. Para a prova que cobra a lei, a gente tem que saber exatamente o que a lei define como projeto de irrigação. Então, vamos fazer a leitura. Sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de água em empreendimento de agricultura irrigada, de modo programado, em quantidade e qualidade, podendo ser composto por estruturas e equipamentos, que podem ser de uso individual ou coletivo, de captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água. Nossa, esse é grande, hein? E tem vários pontos que a banca pode confundir a gente. Então vamos lá, projeto de irrigação. É um sistema que foi planejado para suprir ou fazer a drenagem da água em empreendimentos de agricultura irrigada. Não esquecer, pessoal, suprimento ou drenagem. A banca poderia colocar um sistema planejado apenas para o suprimento de água em empreendimentos de agricultura irrigada. Estaria errado. Ou a banca poderia colocar sistema planejado unicamente para drenagem de água em empreendimento de agricultura irrigada. Errado. Outro ponto onde a banca poderia tentar pegar a gente. Isso aqui, ó, de modo programado. Ela poderia colocar sistema planejado para o suprimento ou drenagem de água em empreendimento agrícola de modo aleatório. Em quantidade apenas. Não, em quantidade e qualidade. Esse suprimento de água, esse sistema planejado para o suprimento de água, melhor dizendo, esse sistema planejado, ele é feito de modo programado. Ora, se é planejado, é programado, não pode ser aleatório.
Só em quantidade? É só em qualidade? Não. Quantidade e qualidade, tá certo? Podendo ser composto sempre por estruturas e equipamentos. A banca poderia colocar, podendo ser composto unicamente por estruturas de uso individual? Não. Podendo ser composto unicamente por equipamentos de uso individual? Não. Outro ponto aqui, que eu deixei em vermelho. Estruturas e equipamentos de uso individual ou coletivo. Ou coletivo, pode ser um dos dois, uso individual ou coletivo. Agora, esses termos a banca pode trazer sinônimos, tá certo? A banca pode fazer uma copia e cola ou ela pode trazer sinônimos, vendo se o candidato entendeu o significado, se ele pegou a ideia geral. Então, quais são os termos? Captação, adução. Vocês sabem o que significa adução? Não sabia, consultei um glossário de irrigação específico. E adução significa o transporte da água, tá certo? Então, você vai captar a água, vai transportá-la, vai fazer o armazenamento, né? Depois, distribuir e aplicar a água. Captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação da água. 5 termos que a gente vai ter que decorar e também vai ter que ter em mente os sinônimos que podem ser usados, tá certo? Então, vimos mais um conceito de projeto de irrigação. Vamos fazer a leitura de novo? Sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de água em empreendimento de agricultura irrigada. Empreendimento, por quê? Porque a agricultura irrigada é uma atividade econômica, explora atividade econômica, tá certo? De modo programado, em quantidade e qualidade, podendo ser composto por estruturas e equipamentos, que podem ser para uso individual ou coletivo, de captar a água, transportar, armazenar, distribuir e aplicar. Captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água. Vamos para o 5º inciso do artigo 2 do 1º capítulo da lei que estabelece a Política Nacional de Irrigação. Aqui, pessoal, é um ponto muito importante. Por quê? Porque do inciso 5 até o inciso 8, a gente tem 4 conceitos diferentes, 4 definições diferentes, só que todas essas definições envolvem a palavra infraestrutura. Então, pensa, é um prato cheio para a banca trocar. Você leu o conceito, você guardou o nome, só que na hora a banca troca um pelo outro. Todos eles têm a palavra infraestrutura. Então, a chance da gente errar é muito grande. Então, nesses 4 incisos, principalmente a gente tem que ter atenção, fazer as conexões que a gente puder fazer para a gente associar e não errar esses termos. Vamos lá, então. A gente vai observar que a palavra infraestrutura, a definição de infraestrutura desses 4 incisos, está sempre associada a isso aqui, ó. Ou vai começar com um conjunto de estruturas e equipamentos, ou vai ser um conjunto de benfeitorias e equipamentos, tá certo? Então, infraestrutura, um suporte, tá? Infraestrutura é uma coisa que dá um suporte. Então, ou vai ser um conjunto de estruturas e equipamentos, estrutura é fácil lembrar porque já está dentro da palavra, né? Ou vai ser um conjunto de benfeitorias e equipamentos, tá certo? Então, quais são esses 4 conceitos? Vou falar o nome deles aqui, depois a gente vai ver um por um, tá? Inciso 5. Infraestrutura de irrigação de uso comum. Inciso 6. Infraestrutura de apoio à produção. Inciso 7. Infraestrutura das unidades parcelares. Inciso 8. Infraestrutura social. Tá bem? Então, vamos ver cada um. Então, o inciso 5º, a gente tem o quê?
infraestrutura, abreviei aqui, tá? De irrigação de uso comum. Lembra que eu falei ali que toda vez que começa com infraestrutura, ou é um conjunto de estruturas e equipamentos, ou é um conjunto de benfeitorias e equipamentos. Então, quando a gente pensa na irrigação de uso comum, se é de uso comum é porque não é de uso individual, tá? Uso comum é porque vai ter mais de um utilizando. Então, você precisa ter uma infraestrutura, ter um apoio, um suporte para fornecer uma irrigação de uso comum, tá? Beleza. Então, vamos lá, vamos ler. Conjunto de estruturas e equipamentos. Estruturas e equipamentos. Por quê? Porque é infraestrutura. De captação, olha aqueles termos aqui de novo. Adução, armazenamento, distribuição ou drenagem de água. Tá certo? Irrigação sempre a gente vai associar com a drenagem. Então, conjunto de estruturas e equipamentos que vão de captação, as estruturas e os equipamentos que serão utilizados na captação, adução, armazenamento, distribuição ou drenagem de água. Aí você lembra, se é de uso comum. O que é de uso comum? Estrada. Uma estrada é de várias pessoas, é de uso comum. Redes de distribuição de energia elétrica. Tudo isso faz parte da infraestrutura da irrigação de uso comum. E instalações para o gerenciamento e administração do projeto de irrigação. Então, infraestrutura de irrigação de uso comum. Infraestrutura, suporte, estrutura, apoio para realizar a irrigação que não é de uso individual. A irrigação que vai ser utilizada por mais de um agricultor. Irrigação de uso comum. Então, a gente vai precisar de um conjunto de estruturas e equipamentos de captação, adução, que é sinônimo de quê? De transporte da água, armazenamento, distribuição ou drenagem de água. Atento esse ou aqui, a banca poderia colocar conjunto de estruturas de equipamentos e equipamentos de captação, adução, armazenamento e distribuição apenas. Esquecer a drenagem da água, está errado. Ou sempre associar irrigação e drenagem. Estradas. Pensa no que é de uso comum. Estrada é de uso comum? É. Rede de distribuição de energia elétrica. É de uso comum. Instalações para o gerenciamento. Lembra do gerente do banco. O gerente do banco atende mais de uma pessoa, então é de uso comum. E administração do projeto de irrigação. Beleza? Infraestrutura de irrigação de uso comum. Inciso 5º. Vamos para o 6º inciso. Infraestrutura de apoio à produção. Então, a gente tem que pensar no quê? O que vai dar suporte e estrutura para a produção, né? Que vai apoiar a produção agrícola. Lembra, todos esses incisos ou começam com conjunto de estruturas e equipamentos ou conjunto de benfeitorias, e equipamentos para beneficiamento. Se tem produção, tem que ter o beneficiamento, né? Armazenagem. Se a gente produz, a gente beneficia e a gente armazena. E transformação da produção agrícola. Se a gente tem produção agrícola, a gente precisa de conjunto de benfeitorias e equipamentos que vão proporcionar o beneficiamento. Pensa nos grãos, a gente produz, a gente colhe, a gente beneficia, a gente armazena. Transformação da produção agrícola, a gente agrega valor à produção agrícola, certo? Para apoio à comercialização, que é o objetivo final, pesquisa, assistência técnica e extensão. Sempre pensando, se a gente vai produzir, a gente precisa de assistência técnica e a gente precisa de extensionistas, né? Extensão rural. Aqui não tem a palavra rural, só que a gente está, né,
automático ali, bem como para o treinamento e capacitação dos agricultores irrigantes. Agricultores irrigantes, pessoa física ou pessoa jurídica que exerce agricultura irrigada. Primeiro conceito, tá certo? Então, a gente tem 2 pontos aqui que a banca pode pegar, fazer uma pegadinha com a gente. Pode colocar assistência técnica apenas e esquecer do extensão? Pode. Pode colocar apenas extensão e esquecer do assistência técnica? Pode. Nesses 2 casos, a questão está errada, tá? A banca pode colocar tudo certinho até aqui e colocar e capacitação dos agricultores não irrigantes. Capacitação dos agricultores. Apenas agricultores? Não. Não é apenas não. Tem que ser os agricultores que praticam a irrigação, que exercem a irrigação. Que são os agricultores irrigantes. PF ou PJ. Tá bem? Então vamos ler mais uma vez. Infraestrutura de apoio à produção. O que a gente vai pensar? Apoio à produção. Quais são as estruturas, os equipamentos, as benfeitorias, né? Aquele suporte, aquela infraestrutura para apoio da produção. Então a gente vai pensar conjunto de benfeitorias e equipamentos para, se a gente produz, a gente beneficia, a gente armazena e a gente transforma a produção agrícola. Tudo isso para promover, para apoiar a comercialização. Para a gente ter apoio à produção, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de ciência, a gente precisa de quem faz a pesquisa, a gente precisa de assistência técnica, a gente precisa de extensão rural, tudo isso, né, bem como o treinamento e a capacitação dos agricultores irrigantes. Agricultores irrigantes treinados e capacitados através de uma boa assistência técnica e de uma extensão, apoiados pela pesquisa, vão fornecer uma maior produção, né, que vai beneficiar a comercialização. Tá certo? Isso tudo, pessoal, é a forma que eu estudaria essa lei para fazer uma prova, tá certo? Eu faria a leitura e tentaria fazer os links, as associações, ao invés de apenas ler igual um robô. Conjunto de benfeitorias e equipamentos para beneficiamento, armazenagem. Você chega aqui, ó, assistência técnica, você já não lembra o que você leu lá na primeira parte. Então, a gente tem que ler de uma forma crítica e de uma forma que a gente faça associações, tá? Como se a gente estivesse contando, lendo uma história, lendo um romance, tá? Beleza, esse foi o 6º inciso. Vamos tomar uma água. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo? Vai. Mas o YouTube fornece, né, uma ferramenta que a gente pode mudar a velocidade de reprodução. Eu não assisto vídeo aula na velocidade normal, né, de 1,5 para cima, tá? Para a gente otimizar o nosso tempo. Antes de passar para o inciso 7º, você já deixou o like nesse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Já compartilhou? Tem uma condição para sair o vídeo com o artigo 3º, que são os princípios dessa lei, tá? Essa condição eu vou falar no final e tem a ver com o seu compartilhamento, com o seu like, com a sua inscrição, com o seu comentário nesse vídeo. Então, não perde tempo. Vamos para o inciso 7º. O inciso 7º é ótimo, pessoal. Sabe por quê? Porque a lei, o legislador, quando ele escreve a lei, ele não pensa numa ordem cronológica. Ele não pensa que alguém vai ter que estudar essa bendita lei para fazer uma prova, para passar num concurso público, para mudar de vida. Não pensa. Simplesmente escreve, né? Então, o inciso 7º traz o quê? A definição da infraestrutura, tá? Das unidades parcelares. Unidades parcelares. Infraestrutura das unidades parcelares. Beleza. Infraestrutura a gente sempre associa a um conjunto de equipamentos e de estrutura e equipamento ou um conjunto de benfeitorias e equipamentos, né? Que tem a ver com a definição de infraestrutura de apoio à produção. Conjunto de benfeitorias e equipamentos.
Infraestrutura das unidades parcelares, beleza. Mas uma pergunta, o que são unidades parcelares? A lei te fala, só que ela coloca o carro à frente dos bois, porque ela traz no inciso 7º a infraestrutura das unidades parcelares e no inciso 9º a definição de unidades parcelares. Então, não é muito mais fácil eu saber primeiro o que são essas unidades antes de saber o conceito da infraestrutura das mesmas? Sim. Então, por isso que antes de falar da infraestrutura delas, a gente vai adiantar, a gente vai ver o conceito de unidades parcelares. Unidade parcelar no inciso 9º. Qual que é o conceito de unidade parcelar? Olha, pessoal, a associação que Anália, fiz foi o seguinte. Parcelar me lembrou de parcela. Lembra de estatística experimental? Que a gente tem as parcelas? São as unidades que vão receber os tratamentos. Então, assim, unidade parcelar me lembrou de parcela, que é uma unidade. E aí reforça o conceito de unidade. Unidade me lembra único, individual, tá? Então, unidade parcelar é uma área de uso individual destinada ao agricultor irrigante nos projetos públicos de irrigação. Unidade parcelar é uma área de uso individual. Individual. O que é um indivíduo? É um ser único, né? Então, se é único, é unidade. Parcelar, parcela, unidade experimental. Essa unidade, essa área de uso individual, ela é destinada a quem? Ao agricultor irrigante, que é um PF, uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica, né? Que pratica a agricultura irrigada. É o que a gente viu no primeiro inciso. E essa área de uso individual destinada aonde? Nos projetos públicos de irrigação. Onde a banca poderia pegar a gente aqui, fazer uma pegadinha, confundir a gente. Área de uso coletivo. Área de uso comum, destinada ao agricultor familiar. Destinada ao agricultor irrigante familiar. Se tivesse assim, ó, unidade parcelar, área de uso individual destinada ao agricultor irrigante familiar. Nos projetos públicos de irrigação. Não, a gente viu o quê? Que agricultor irrigante, ele se divide em familiar, pequeno, médio ou grande, tá? Então, a unidade parcelar não poderia estar atrelada única e exclusivamente ao agricultor irrigante familiar. É apenas ao agricultor irrigante, que pode ser um PF ou uma PJ. Nos projetos públicos de irrigação, a banca poderia colocar aqui, ó, nos projetos privados de irrigação. Poderia colocar aqui uma área de uso comum destinada ao agricultor irrigante. Tudo isso estaria errado, tá, pessoal? Então, agora que a gente viu o conceito de unidade parcelar, a gente volta lá para ver o conceito de infraestrutura da unidade parcelar. Então, o inciso 7º traz para a gente o conceito de infraestrutura das unidades parcelares. Unidades parcelares a gente acabou de ver o que é, tá? Então, quando tem infraestrutura, pessoal, a gente já sabe que o inciso vai começar com isso aqui, ó. Cadê meu marca-texto? Conjunto de benfeitorias e equipamentos de utilização individual. Se a unidade parcelar já é uma área de uso individual. Então, é um conjunto de benfeitorias e equipamentos de utilização individual. Tá só reforçando. Tá só sendo mais do mesmo. Se unidade parcelar é uma área de uso individual do agricultor irrigante nos projetos públicos de irrigação, né? Unidade parcelar, área de uso individual do agricultor irrigante nos projetos públicos de irrigação. Não foi esse conceito que a gente viu? Qual que é a infraestrutura dessas unidades? Olha, é o conjunto de benfeitorias e equipamentos de utilização individual, implantado, ora essa, nas unidades parcelares de projetos de irrigação. Perceba que a infraestrutura das unidades parcelares é isso aqui, ó. É aquele conjunto de benfeitorias e equipamentos de utilização individual
implantado nas unidades parcelares de projetos de irrigação. Só que as unidades parcelares é a área individual no projeto público de irrigação, tá? Então, a banca poderia incluir aqui de projetos privados de irrigação. Não, porque dentro do conceito de unidades parcelares, a gente viu que tem a área de uso individual do agricultor irrigante nos projetos públicos de irrigação. Beleza? Vamos para o inciso 7º, para o inciso 8º, perdão. Continuando então, no inciso 8º, a gente tem o seguinte, pessoal. O conceito de infraestrutura social. Infraestrutura, suporte, né? Infraestrutura, o suporte é aquele conjunto de estruturas e equipamentos, né? Ou de estruturas de benfeitorias e equipamentos, tá? Só que social, a gente tem que fazer os links, né? Social me lembra bem-estar social. Quando a gente pensa em bem-estar social, a gente pensa em sociedade, né? Social, sociedade. Então a gente pensa em saúde, educação, segurança, saneamento, tá certo? Então a infraestrutura social dentro da Política Nacional de Irrigação é o quê? É aquele conjunto de estruturas e equipamentos, olha só, conjunto de estruturas e equipamentos que são destinados para atender às necessidades de saúde, educação, segurança, saneamento e comunicação nos projetos de irrigação. Então, a infraestrutura, o suporte social nos projetos de irrigação é aquele conjunto de estruturas e equipamentos que vão atender, que serão destinados a atender as necessidades de saúde, educação, segurança, saneamento e comunicação nos projetos de irrigação. Sempre lembrando do que está em vermelho, é onde eu acho que a banca pode pegar, tá? A banca pode fazer uma pegadinha com a gente, colocar apenas para atender conjunto de estruturas e equipamentos destinados a atender apenas as necessidades de saúde e educação nos projetos de irrigação. Errado. Saúde, educação, segurança, saneamento e comunicação. O que a gente precisa? A gente precisa se comunicar, né? Com clareza. Então, não esqueça que a comunicação está incluída dentro da sociedade. Uma sociedade se comunica, né? A gente se comunica de várias formas. Então, quando você pensar em infraestrutura social nos projetos de irrigação, lembra de sociedade, lembra de bem-estar social. Com isso, a gente vai lembrar que a gente precisa de saúde, educação, segurança, saneamento e comunicação. A gente precisa se comunicar, tá? Esse foi o inciso 8º, que termina os 4 incisos, né? Os 5, 6, 7 e 8, que são os 4 incisos que trazem a palavra infraestrutura, tá? O inciso 9, a gente viu que era o conceito de unidade parcelar, né? A gente viu quando a gente viu infraestrutura de unidade parcelar, então agora a gente vai ver o inciso 10. Show! O inciso 10 é o antepenúltimo inciso desse artigo, tá, pessoal? Antes da gente ver esse inciso 10, quero perguntar a você, uma pergunta muito séria, tá? Você já se inscreveu no canal? Sabia que tem gente que assiste o vídeo e não é inscrito? O que esse agroconcurseiro pensa da vida? Não sei, fica uma grande interrogação. Mas se você já é inscrito, eu espero que você já tenha curtido, já tenha deixado um comentário, vai deixar o comentário no final para não atrapalhar a sua atenção aqui no vídeo, né? Mas principalmente vai compartilhar, tá, pessoal? Preciso que vocês compartilhem esse vídeo para esse vídeo chegar ao máximo, o número máximo de pessoas. O máximo de pessoas possíveis, tá? Então vamos ver qual que é a definição de serviços de irrigação. Pessoal, serviço, quando a gente pensa assim, ó, a gente está estudando Política Nacional de Irrigação e a gente está vendo serviços. Quando a gente pensa em serviços, a gente pode pensar numa coisa mais assim burocrática, sabe? Uma coisa mais administrativa.
Então, a definição de serviços de irrigação é a seguinte: atividades de administração, operação, conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum, tá? Administrar, operar, conservar e fazer a manutenção da infraestrutura. Infraestrutura. O que é infraestrutura, pessoal? De irrigação de uso comum. Acho que é o inciso 5º, né? Conjunto de estruturas e equipamentos que vão fornecer a irrigação de uso comum. Estradas, rede de energia elétrica, que vai fornecer aquela parte de captação, adução, distribuição, armazenagem, distribuição da água e também a parte de drenagem, tá certo? Então, se cair a definição, né, para a gente pensar na definição de serviços de irrigação, serviços, lembra assim, ó, serviços que o seu banco oferece. Pensa nessa parte burocrática, tá? Uma associação, só um exemplo, tá, pessoal? Então, pensa, atividades de administração, operação, conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum. A banca poderia colocar a mesma redação e aqui colocar assim, ó, da infraestrutura de irrigação de uso individual. Atividades de administração exclusivamente para a infraestrutura de irrigação de uso comum. Errado. A gente tem que lembrar da administração, operação, conservação e manutenção, tá? Pensa assim, ó, um mnemônico, MOCA, atividades de MOCA da infraestrutura de irrigação de uso comum. M, manutenção, O, operação. C, A, de administração. MOCA, né, moça, MOCA. Só um mnemônico, tá, pessoal? Poderia mudar a ordem dessas letras. A OCM, AO, deixa eu colocar uma separação aqui, CM, atividades de AOCM da infraestrutura de irrigação de uso comum. A, administração, O, operação, C, conservação, M, manutenção. Isso aí são recursos, tá, pessoal? Mas, assim, cada um vai fazer o seu, cada um vai associar do que for mais fácil para lembrar na hora da prova. Então, vamos que esse vídeo vai ficar muito grande. Mas, lembrando que tem o recurso de acelerar, para a gente diminuir, tá? Inciso. Então, a gente vai para o inciso 11, que é a definição de módulo produtivo operacional. Módulo produtivo operacional. O recurso que eu utilizei, pessoal, para me lembrar dessa definição foi o seguinte: módulo produtivo, eu pensei em módulo fiscal, sabe? Que é uma unidade de medida, né? Então, módulo produtivo operacional, eu pensei em módulo fiscal, para mim, análise, tá? Então, vamos ver o conceito. Módulo produtivo operacional é um módulo mínimo planejado de projetos públicos de irrigação com infraestrutura de irrigação de uso comum, implantada e em operação, tá? Infraestrutura de irrigação de uso comum que esteja implantada e operando, permitindo o pleno funcionamento das unidades parcelares de produção. Módulo produtivo operacional é aquele módulo mínimo planejado dos projetos públicos de irrigação que contam com infraestrutura de irrigação de uso comum que esteja implantada e também esteja em operação, né? Ela não basta estar implantada, ela tem que estar implantada. Ela, porque eu estou me referindo à infraestrutura de irrigação de uso comum, tá? Implantada em operação, permitindo assim o pleno funcionamento das unidades parcelares de produção. Onde a banca poderia pegar a gente? Colocar que é um módulo máximo não planejado de projetos privados de irrigação
com infraestrutura de irrigação de uso individual, apenas implantada, ou falar apenas em operação, permitindo o funcionamento precário, não, permitindo pleno, máximo, o melhor funcionamento das unidades parcelares de produção, tá? Essas são pequenas alternativas, artimanhas que a banca poderia usar contra a gente, tá, pessoal? Então, módulo produtivo operacional é aquele módulo mínimo, é o mínimo planejado dos projetos públicos que contam com infraestrutura de irrigação de uso comum. Essa infraestrutura ela é implantada e está em operação, permitindo assim o pleno, o máximo, o melhor funcionamento possível das unidades parcelares de produção. Beleza? Vamos então para o 12º e último inciso desse artigo. O último inciso, pessoal, o 12º inciso, né, traz a última definição que a gente precisa guardar na hora que a gente estiver lendo essa lei. Lembra que a gente viu lá os serviços públicos, os serviços de irrigação, né? Que a gente lembra, associa com aquela parte mais burocrática, né? De administração, conservação, operação e manutenção, MOCA. Manutenção, operação, conservação e administração dos projetos de irrigação. Então, se a gente vai ter os serviços de irrigação, a gente precisa de o quê? De um gestor do projeto público de irrigação. Um gestor, quem vai gerir, né? Provavelmente quem vai administrar dos projetos públicos de irrigação. E como é público, esse gestor, ele pode ser um órgão ou uma entidade. Apesar de ser gestor do projeto público de irrigação, esse órgão ou entidade pode ser pública ou privada. Olha só que grande momento para a banca. Se coloca lá, gestor do projeto público de irrigação, a pessoa vai achar o quê? Que tem que ser um órgão ou entidade pública. Só que não, pode ser, só que não, né? SQN. Pode ser um órgão ou entidade pública ou privada, que vai ser aqui, ó. Lembra dos serviços? Responsável por serviços de irrigação. Se a gente tem os serviços de irrigação, né? Que é lá o mnemônico que a gente criou, MOCA. Manutenção, operação, conservação e administração dos projetos de irrigação. Se a gente tem alguém, quem é o responsável por esses serviços de irrigação? É o gestor do projeto público de irrigação, que é um órgão, tá? Um órgão ou uma entidade, que pode ser pública ou privada. Não esqueça isso, pessoal. Órgão ou entidade, pública ou privada, responsável pelos serviços de irrigação, que a gente viu anteriormente, tá? A banca poderia colocar um órgão ou entidade pública. É um órgão exclusivamente público, responsável por serviços de irrigação. Dá uma vontade de marcar que tá certo, não dá? Você vê lá assim, ó, gestor de projeto público de irrigação. É um órgão ou entidade exclusivamente da administração pública, não, ou privada, que é responsável por serviços de irrigação. Então, se a gente pensa em serviços, a gente lembra da parte administrativa e a gente tem que ter um gestor. Certo? Quase 50 minutos. É grande mesmo, mas é importante. A gente pode ver esse vídeo numa velocidade avançada, tá certo? E a gente chega ao final do artigo 2º desta lei, que é o primeiro capítulo, tá? Que traz esses 12 conceitos que, como eu falei, é uma fonte inesgotável para a banca fazer pegadinha com a gente, para a banca elaborar a questão. Tomei um golinho de água aqui porque a garganta fica seca, né? Falo demais. Então, pessoal, eu agradeço quem assistiu até aqui, quem se inscreveu, quem deixou o like, quem vai deixar o seu comentário agora, o seu feedback. Coloca aí nos comentários. Gostei, quero o segundo vídeo, para eu saber que vocês gostaram. Mas essa não é a única condição. Para a gente ir para o capítulo 2, que é o terceiro artigo, que vai trazer os princípios, né? Os princípios da lei,
eu vou fazer um trato com vocês. Eu lanço o terceiro capítulo, quer dizer, o terceiro artigo, desculpe, segundo capítulo, se esse vídeo chegar a 100 likes. 100 likes, 100 compartilhamentos, 100 comentários e 100 inscritos, tá certo? Então, você que está assistindo esse vídeo, que gostou, que está se preparando, fala assim, nossa, eu gostei. Eu acho que vai me ajudar se eu assistir um vídeo com o terceiro artigo e os demais, né? Então, qual que é a minha, se eu gostei, se eu sou essa pessoa que estou estudando e gostei e quero assistir o próximo vídeo, qual é a minha missão? Enviar e pedir para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para meu irmão, meu namorado, meu marido, meu filho, todo mundo que tem uma conta no YouTube que você conhece, que gosta de você, você manda e pede para essa pessoa se inscrever, curtir, que se chegar 100, tá? Né? 100 de 100 nada, 100 nenhum like. Mas ué, Ana, você falou que era 100, não é esse 100 aqui não, tá, pessoal? Não é o 100 com S, não. É o 100 com C, o número 100. Chegar a 100 likes, 100 inscritos, 100 compartilhamentos, 100 comentários, é uma meta ousada, Só que esse concurso é um concurso que vale a pena, é o concurso da Codevasf, uma remuneração maravilhosa. E com certeza vai cair uma questão dessa aí, tá, pessoal? Essa lei com certeza não tá lá no edital à toa. Deve cair uma questão, se não cair mais, tá bem? Então, para lançar o vídeo com os princípios, depois os objetivos da lei e assim por diante, tem esse trato. Se chegar no 100º like, no 100º compartilhamento, 100º comentário e 100º inscrito no canal, tá? Se você conseguir que mais pessoas se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem esse vídeo, eu lanço a próxima parte, tá certo? Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua compreensão. Um beijo, um abraço, bons estudos, vai dar certo, fiquem com Deus e vamos para cima.